Fala galera, vamos começar mais um podcast, esse é o 25º. Nossa, esse Fala Galera ficou muito ruim. Ficou bom? Pode falar assim, oi seguidores. Oi seguidores, tudo bem com vocês? Eu sou o Alexandre, eu vou conduzir essa conversa de novo, eu já estou careca de saber. Aqui estão as nossas redes sociais, a rede do próximo bloco. E o da Camila, eu não ia falar que era você, era a Camila, mas aqui é a rede social da Camila, que ela vai se apresentar daqui a pouquinho. E eu peço também que vocês sigam a gente no YouTube e no resto das redes, e é isso daí. A Fer tá escondidinha ali no canto, dá um oi aí, Fer. Não dá pra ir, mas eu vou repetir o que ela falou. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, como vocês estão? Foi bem. E é isso daí. E agora eu quero saber da Camila. Quem é a Camila? Fala, Camila. Olá! Primeiro, muito a Camila obrigada. Tá nervosa, Camila? Tô bem nervosa, mas tá tudo bem. Né? Aqui, na realidade, não é água, né? A gente tem um outro elemento. A gente tem um outro elemento aí mas então que são 9 horas da manhã e não dá pra falar. Mas não precisava denunciar. A gente podia falar assim, a gente tá aqui no happy hour, no fim de tarde. É verdade, foi o que eu quis dizer. Isso, então aqui no fim do dia a gente tem uma coisinha diferente. Então, Mali, obrigada, né? Eu fico muito feliz, lisonjeada de estar aqui, né? Ser convidada. Estou muito nervosa, mas logo vou melhorar, né? Então, eu sou a Camila Rocha Interiores, né? Então, fiquei sabendo que aqui não é só para falar sobre a minha vida profissional, né? Mas também na minha vida pessoal, para que as pessoas possam, assim, né? Alice, tá colocando água. É só um pouquinho de água, Poxa, você tá me desmerecendo. Acabei de falar que era outra coisa. É que eu conheço a Camila já, então, tipo, eu vou tirar um cochilo enquanto vocês escutam o que ela fala. É isso mesmo, falarei muito. Então, eu sou Camila Rocha, né? Estou formada há algum tempo, né? Entrando nessa parte profissional. Eu sou formada em design de produto. Design de produto também? Eu achei bem legal. Como que é o nome da menina que veio? Maiara. A Maiara também, achei bem bacana. Eu acho que eu me formei até antes dela, porque o meu curso, quando eu entrei, eu sou formada pela Federal, o nome do curso é Desenho Industrial Projeto de Produto. Nossa, que legal! É bem diferente. E depois ele virou design de produto, que você tem design de produto e programação visual, né? Que é o design gráfico hoje em dia. Então, assim que eu me formei, eu já entrei numa pós-graduação, e agora denunciei a idade de novo, na Unicamp. Que é a UP, né? A Universidade Positiva, que eu acho que já vai até mudar de nome, que eu acho que foi vendida, enfim. Então, assim, já sacanagem falar até a Unicamp. E eu fiz design de interiores. Vocês podem ir chutando aí nos comentários quantos anos a Camila tem. Não, por favor, vamos deixar ali. Mas você tem entre 5 e 85. Isso, boa, não foi um bom chute. É um chute foi bem ali, médio. Bem ali, bem perfeito. Por ali. E então, eu logo depois que me formei, eu fiz a pós-graduação em design de interiores, porque eu decidi que eu queria mesmo seguir nessa parte de interiores. Mas né? quando você entrou em design de produto, você já sabia o que era design de produto? Sim. Eu, na realidade, quando eu entrei para fazer a faculdade, eu já mirava na parte de interiores. Ah, é? Isso. Eu sempre quis, eu achava muito legal. Inclusive, pensei, né, em arquitetura, mas só que a arquitetura ela é muito ampla, né, no sentido de construção. E eu sempre quis a parte interna. Então, quando eu descobri o curso, na minha época tinha no Cefet um curso, acho que era... Desenho industrial, alguma coisa de imóveis. Era desenho de imóveis e tudo. Eu ouvi alguém falar sobre isso. Então. Mas eu achava também muito específico, porque eu não queria só a parte de imobiliário. Eu queria, né, a parte interna como um todo. Só que daí, quando eu entrei na faculdade, a faculdade de design de produto, ela é bastante ampla. Eu tinha uma professora que falava, aqui a gente pode projetar de um alfinete a um avião. Caramba! Né? Então, ela é super legal por isso. Óbvio que quem vai escolher o alfinete vai se especializar no alfinete, e no avião vai se especializar no avião, não é? Você não sai necessariamente, né, da faculdade, você vai ter que procurar uma especialização, que foi o que eu fiz depois. Isso eu aprendi, não sei se eu aprendi certo com a Maiara, mas o design de produto, ele varia, ele tem muitas vertentes, né? Porque eu, olhando de fora, o design de produto, o que é? Você vai criar um produto novo, uma caneca que você toma por baixo, sei lá. Eu achava que era isso, mas não é
isso necessariamente, né? Você vai melhorar a experiência do usuário, talvez, ou... porque na realidade, assim, você quer a caneca que vai por baixo. Por que você quer por baixo? Porque você vai segurar melhor? Porque aí você daí pensa na ergonomia, entendeu? Ah, não, é só para ser diferente? Então, se é para ser diferente, então o que ergonomicamente aquela caneca por baixo vai melhorar? Então, eu acho que, assim, o produto novo não é necessariamente o foco do design de produto, e sim sempre melhorar o que já existe ou criar Independente se é ergonômico, se é... Ah, não. Independente do que surgir, né? Tipo, às vezes surge uma moda de caneca que... Aquelas canecas que esquenta, daí aparecem as corzinhas, assim, os desenhos. Mas daí já acho que é mais design gráfico. Não tem nada a ver com isso, produto. O produto é muito... É mais focado, então, em, tipo... Realmente a experiência da... eu acho que daí eu uso, né? O produto, ele é mais uso. Eu vi que vocês falaram também sobre embalagens, e realmente eu tive colegas que saíram pra parte de embalagens também. É que embalagem é muito amplo, né? Dá pra e é bem inventar... aquilo que eu falei, né? O alfinete e o avião. Daí a pessoa vai pra embalagem, ela vai se especializar em embalagem. Qual que foi o teu TCC? Sapato. Sapato? Eu fiz um sapato pra pessoas de idade. Sério? Foi bem legal também, porque daí eu pensei também no conforto, na ergonomia, no A gente vai colocar o link aqui, pessoal, pra compra do sapato. Isso, quero dizer que não existe. Mas eu vou procurar o sapato se eu ainda estiver em casa e vou tirar uma foto. Ah, você fez o sapato? A gente fez ali. Não é só teoria. Não, a gente fez, eu fiz junto com uma amiga. Que legal. E foi um sapato existente, né? Ele deve estar em alguma caixa ou no meu armário ou no dela. Vou precisar descobrir, né? Quem ficou com o sapato. quem ficou com o TCC. E daí foi feito um estudo em cima disso mesmo, né? Como seria planejando o conforto, tudo, a estabilidade, né? Ergonomia e tudo. Focado, né, no público de idade. E o que isso, tipo, você entrou pensando, sabendo o que era design de produto, e daí você mirou a pós-graduação em interiores. Daí foi lá no fim, porque daí no meio do caminho... Daí você já vai... Daí eu já queria joias, entende? Daí eu já tava mudando todo o meu conceito, as minhas ideias. Por quê? Porque é uma faculdade bem ampla, né? Você tem toda uma... Parte de embalagens eu também cheguei a pensar, né? Porque eu achava super legal, inclusive tem amigos que foram pro Boticário. Ah, é? E daí que embalagem eu acho sensacional, porque tem cada coisa que, putz, é absurdo. Eu acho show. Tipo, não só de design, assim, de coisa bonitinha, do print que vai e tal, mas formato de abrir e tal. Isso, e é isso que é a parte do design. E no meio do curso que você pensou em interiores aí? Não, eu entrei focada em interiores. Tipo, e tem interiores no curso de design de produto? A gente trabalha, né, a parte de ergonomia espacial dentro de espaços internos, não só a ergonomia da pessoa, né? A gente trabalha mobiliário também, né? Então daí também tem a ergonomia do uso. Nossa, que legal. Existe o curso de design de produto ainda, tipo, como design de produto? Eu imagino que sim. Eu não vou falar que sim, como mas, eu disse nossa, antes. Muito... Essa é a parte que fala, corta, você não sabe a verdade. Corta, chega aí. Que daí você não sabe, você não tem certeza. Mas eu imagino que ainda exista design de produto. E deve ser cada vez mais focado, né? Tipo, design de produto, blá, blá, blá. Mas eu acho que a faculdade de design de produto ainda existe nessa forma ampla, e daí a pessoa sai e vai se especializar, eu imagino. E daí quando você mirou interiores, tipo, no meio do curso e tal, isso, você daí já... lá pro fim que sempre foi uma paixão, né? Eu sempre gostei, então daí no final eu tinha a certeza que se fosse isso, eu iria trabalhar, eu precisaria de uma especialização, né? Para daí sim estudar iluminação, né? A gente foca muito mais, né, nessa parte. Então, considerando o meu curso bem amplo, eu fiz exatamente isso, né? Pós-graduação e alguns cursos complementares para ir me especializando mesmo na área. Porque tem muito detalhe dentro do interiores, né? Porque é até engraçado existe uma mini rixa, não sei se pra você tem, mas arquitetura e interiores, só que às vezes são vertentes que, tipo, é por gosto, né? Que nem você falou, você queria fugir da parte mais estrutural, talvez, porque você gosta de interiores. E dentro do interiores tem um detalhe, muitos detalhes, a quantidade de detalhes é absurda, né? Porque você fala em design de produto, você vai focar normalmente em objetos, né? Mas você tem que sentir no interior, você tem que sentir tudo, né? Você tem que pensar em composição e tirar ideias da cabeça para não fazer os projetos sempre iguais e assim por diante. A criatividade foi um desafio para você também? Porque é bem, você sai você vai uma coisa muito maior, né? Você tá no micro, você vai no macro.
E com relação à arquitetura, eu sinto muito de uma forma complementar, né? Eu acho que o design, a arquitetura e a engenharia, que querendo ou não é onde a gente está, a engenharia civil, no caso, que é o que a gente está, é o nosso círculo interno ali. Eu acho que todas as profissões são complementares. E todo mundo precisa de todo mundo, né? Então, eu não tenho muito essa visão de rixa, né? Eu acho que... É mentira dela, gente. Ela me contou aqui antes que, meu Deus, é assim, só pra se não ela falar vê... Mas a minha visão é essa, que é muito complementar. Por exemplo, eu jamais mexo numa estrutura que, óbvio, querer derrubar a parede, todo mundo quer derrubar a parede. Então, eu jamais mexo numa situação sem falar, por exemplo, com um engenheiro civil, né? Ou o próprio arquiteto. Eu sei que aquilo não é da minha alçada. É mais bonito? Fica mais legal, né? O conceito amplo. Vamos derrubar tudo? Vamos, mas o que? O teto precisa ficar ali. Então, quem que vai me dizer? Né? Ou a parte de engenharia civil ou a arquitetura vai falar para mim essa parte mais estrutural. Então, eu acho que eu prefiro considerar todo mundo amigo e complementar do que ficar numa rixa. Por quê? Porque espaço tem para todo mundo. Demais, né? Em termos profissionais, assim, de clientes e tudo mais... Eu não vejo dessa forma. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Perfeito. Mas na profissão, eu me incomodo um pouco, por exemplo, com quem quer fazer além, né? Eu sou muito real. Eu acho que eu não estudei para a parte estrutural e tudo mais. Que vai ficar mais bonito, mas nem sempre porque vai ficar mais bonito é possível, é real. Então, eu acho que a pessoa, quem eu tenho que chamar algum parceiro, né, pra me mostrar, ó, Camila, tá doida, né? Esse aqui não dá pra tirar, esse aqui é estrutural. Então, Aí você fala assim, dá, né? Você não quer. Só um pedacinho, né? Não, mas essa parte complementar é super importante, né? Porque senão você tá assumindo um risco, talvez, que... mas é bem isso. E tanto que todas as vezes que eu chamo algum parceiro, tanto arquiteto como engenheiro... Eu sempre levo na obra, mostro o que está sendo feito, né? Não adianta só ligar, né? Tá aqui, tô te mandando a planta. Tem uma viga assim, ó, será que dá para derrubar? Tô querendo tirar aquela parede inteira ali. Então, assim, hoje em dia a gente trabalha muito, por exemplo, com reforma, tem prédios antigos que eles não têm, né, as plantas antigas, né? E daí a pessoa tem que ir mesmo, Sim, né? Tem que tirar um pedacinho, ver o que é. E eu não adianta, eu vou lá, não, pode tirar. Mesmo com experiência, né? Porque eu acho que o que acontece muito no mercado é... Vamos supor que você já tá com 30 anos de mercado. Você já sabe o tipo de parede que dá pra tirar e o que não dá. Mas ainda assim é arriscado, né? Não, é muito... Porque não é minha especialidade. Não foi pra isso que eu estudei. Então, eu prefiro sempre ter essa parceria. Porque eu entendo que eu não sou arquiteta. Eu não sou engenheira civil. Eu sou designer. Então, eu acho que isso fica cada um no seu quadrado. E a parte de interiores, que a gente tava falando de detalhes e tal, você fez cursos complementares, você comentou, né? Isso. Focado no quê? Tipo, parte de iluminação, né? Que eu acho que é bem importante, a gente tem que ter, né? A parte de iluminação. E assim, cursos menores, é mais assim, nunca parar de estudar, de ficar vendo as tendências e se atualizar. Então, eu sempre busco isso. Porque... uma formada 15 anos atrás, né, nunca mais estudou, você acaba estagnando, né? Então, se você vai começar a trabalhar, você tem que estar sempre atualizado a novas tendências, né? Sai muita coisa nova, né? Sai. Às vezes os clientes, antes não tanto, mas hoje talvez os clientes tragam mais coisas novas do que vocês conseguem acompanhar, né? Porque às vezes o cliente fala, você viu essa luminária? Aí você fala assim, nossa, não. Deixa eu ver aqui. Isso. Porque a informação tá muito rápida, né? Tá muito rápida. Eles têm muito acesso, né? Então, é uma vantagem e uma desvantagem, né? Eu tô com uma cliente agora, ó, não vou falar de cliente vamos começar. Fica com o dedo no corte aí, já, Fer. Então, que junto, eu gosto muito de mostrar o projeto e às vezes fazer as alterações na apresentação de anteprojeto, coisas simples, porque daí a pessoa já tem visualmente o que vai ser. Às vezes é uma troca de lado, alguma coisa assim que é simples de fazer, né? E daí eu achei muito engraçado, porque a gente começou a mudar assim, mas e se aqui fosse um ripadinho? Deu, então calma aí, vamos arrumar um ripadinho. Então, por quê? Porque ela tem as referências que ela já viu, né? De projetos prontos, de Pinterest, de tantas outras coisas. E às vezes é o sonho, né? A pessoa quer aquilo. No que eu idealizei, no que foi a proposta que eu passei, o ideal era o liso, né? A gente ia usar o ripadinho em outro lugar. Mas daí, na hora que ela pede e eu coloco,
visualmente, poxa, ficou legal, né? Então, assim, a gente muda uma coisa aqui, uma coisa ali, e às vezes a ideia do cliente não é dentro do conceito inicial, mas fica legal, né? Então, eu acho que vale a pena a gente ouvir, vale a pena a gente dar uma assim, eu vi uma tendência, não sei aonde, de tal coisa. Poxa, vamos colocar aqui no teu projeto, vamos ver como é que fica, né? Vamos fazer essa alteração, porque tem muita informação e tem muitas, assim, coisas diferentes que a gente pode colocar dentro do mesmo projeto. E quando dá pra alterar na hora pro cliente é muito bom, né? Porque ele pode olhar e falar, nossa, horrível, realmente você tava certa, não dá. Não, e daí a ideia é essa, né? Que tipo assim, nossa, que fique na minha ideia inicial, que fica muito mais bonito. Tipo, poxa, a sua ideia foi mais legal. Porque isso é um ponto que a gente acabou conversando em outros podcasts, que normalmente é o cliente que decide tudo, vamos dizer claro, assim. a casa é dele, né? Não é minha. Só que tem coisas que, tipo, você tem que dar um toque, né? Não porque o cliente vai falar assim, não, eu quero isso. Você vai, tá bom. Não necessariamente. Você fala, quem sabe, será que isso não adapta? Isso você faz também? Então, eu faço, mas o que acontece muito comigo? Eu sempre... É meu jargão. Quem vai morar nessa casa é você e não eu. Entende? Então, assim, eu sempre dou as sugestões. Que é por isso que eles contrataram. Isso, inclusive. eu tenho clientes que chegam com opiniões muito bem formadas e às vezes eu tenho que virar e desconstruir aquilo e explicar, olha, eu entendo que você queria a caneca que bebe por baixo, mas a caneca que bebe por baixo não é muito funcional, vamos ver essa aqui que é o normal, que bebe por cima, porque vai ser mais fácil para você, entende? E já tenho pessoas que querem que eu faça absolutamente tudo. Né? Falou assim, o que você esse deve ser o mais legal, né? Ou não? Ele é legal, mas eu acho desafiador. Justamente por isso. Mas desafiador por você criar ou com a expectativa do cliente gostar ou não? Não, acho que não ele gostar. Não ser funcional para ele, porque eu acho que uma das coisas que eu curto muito é a funcionalidade. Exato, porque não adianta ser bonito e não funcionar. Eu sou muito funcional. Eu primeiro penso por exemplo, cozinha. Eu primeiro vejo todos os elétrons que são necessários, tudo que precisa fazer para daí depois pensar na beleza. Né? Então eu entro primeiro na funcionalidade, na sala, nos espaços, nas circulações e tudo mais. Eu acabo sempre pensando nisso, na funcionalidade. E qual é o meu receio? Como não sou eu que vou morar lá, é o cliente, então eu preciso entender muito bem como funciona aquela casa. Porque tem que ter muita pergunta. Porque senão você escolhe um fogão e ele cria cooktop. E não só isso, às vezes é a própria, por exemplo, você faz uma mesa menor e a pessoa recebe bastante. Daí o que acontece? Fica todo mundo sentado no sofá, ou o sofá também ficou pequeno, a gente deu uma preferência por poltronas para ficar uma coisa mobiliário mais solto, mas não, é uma família que tem um monte de gente, 20 pessoas, e daí você colocou um pouco espaço para sentar. Então, assim, eu gosto de ter a liberdade de criação, mas eu acho que a pessoa também tem que saber o que ela quer. Que é difícil passar essa ideia às vezes, né? Porque hoje em dia é que você, como profissional, você já sabe as utilizações das coisas. Mas uma pessoa que talvez nunca teve um projeto, por exemplo. A sala, fala mais ou menos o que vem na tua cabeça de sala. Ela fala assim, uma sala pra assistir TV e tal. Ela não lembra do pequeno detalhe que ela recebe a família final de semana e são 8 crianças. E daí, esse é um detalhe que talvez faça total diferença, né? No projeto em si, né? Não, e disso que eu falo de funcionalidade e beleza também. Por exemplo, a lareira. A gente está colocando um projeto agora, uma lareira, e eu coloquei fechada o vidro na frente e lateral de pedra. Que, óbvio, é muito mais bonita, aquela que fica uma abertura na lateral. Mas por quê? Porque tem muita criança, né? É casa de vô e vó. As crianças vão no final de semana. Então, o que eu pensei? Vamos deixar, né, funcional, bonito, mas funcional, né? As crianças não vão ficar enfiando a mão lá dentro. Que isso é uma coisa que o cliente não vai falar pra você, né? Não faz sentido, ele não tá... Não, né? se eu fizer aberta, quando que ele vai descobrir? Na primeira queimada de mão da criança, entendeu? Que é ruim, né? Porque pode ser, a criança é mal educada, mas às vezes é só um detalhe... Pequenininho, criança pequena não tem noção, né? Então, o que acontece? Fiz fechado. Vamos ver aberto? Vamos ver aberto. Mostrei muito mais bonito. Vamos ver aberto, porém fizemos aberto ali, ainda estamos em período de anteprojeto. Depois que foi tudo lindo, maravilhoso, não, mas agora pode fechar de novo, entendeu? A gente já viu, podia ficar bem mais legal em termos estéticos, mas a gente volta no funcional.
O que funciona melhor para aquela casa que vai receber crianças. É que a lareira não tem um acesso tão fácil, né, da mãozinha miudinha. E é um detalhe bem importante, né? Sim. Dependendo do... Então são essas as coisas que eu falo, que às vezes se a casa é um casal, né, me dá muita liberdade, mas existe uma pretensão de ter filhos logo, ter filhos, né? Se a gente não tem esse tipo de pergunta, a gente faz uma casa totalmente diferente, que quando essa criança chegar, ela vai chegar já adaptada no local. Ela vai chegar no bercinho, ela vai chegar no carrinho, mas daqui a pouco ela vai crescer, ela vai andar e ela vai fuçar em tudo. É verdade. Então, se a gente não pensar nisso, para depois, eu fiz uma casa só bonita e não funcional. Então, Você fez com prazo de validade a casa. Isso, com prazo de validade. Então, se a gente pensa um pouco a mais, por mais que a pessoa me dê liberdade de criação, então como é que vai ser? Né? Então, a ideia é que tenha crianças, ou até, não teremos filhos, mas eu recebo os meus sobrinhos, por exemplo. É que tem algumas mudanças que são bem difíceis de se fazer depois, né? Se pensando agora, talvez tenha que fazer um projeto novo, né? Dependendo do imobiliário, né? Vai fazer uma gaveta, sei lá, o tipo da gaveta tem que ser bem pensado, talvez, nesse tipo de situação, né? Eu vi uma vez um vídeo de um banheiro, e é uma coisa super comum, que a gente sempre coloca a gaveta. Eu vi esse vídeo, eu acho. Você viu que o bombeiro teve que pegar a criança por fora do prédio? Não, eu vi um outro. Que é o que eles conseguiram ajudar a pegar uma faca, se eu não me engano. Levantar, que acho que era uma basculante esse, né? Não, deve ter acontecido tanto, porque imagina, você viu dois, eles empurraram a gaveta com uma faca, foram quebrando o móvel e conseguiram empurrar. E o que eu vi era um bombeiro, teve que entrar pela janelinha, porque era um bebê. Era um bebê de 1 ano. Então, assim, claro, uma criancinha maiorzinha estava andando, né? Não era criança que tem noção de, às vezes, empurra a gaveta ou fecha a basculante. Era um bebê. Ele não saberia o que fazer, né? Então, nessa hora, levanta o alerta. Nossa, quantas vezes eu já coloquei a gaveta logo depois, ou a basculante, logo depois da porta de entrada. Por quê? Porque o banheiro é pequeno, então você só pensa na funcionalidade. Mas você tem que lembrar. E não só a criança. Às vezes alguém passa mal dentro do banheiro e se a gaveta está ali, você não consegue abrir. Né? Então, ou até mal fechada a gaveta, né? Sei lá, você não abre mais. Bate a porta, ela dá uma mexidinha, trava a porta sem ninguém dentro. É um negócio bem difícil de pensar nisso, né? Porque esse é um exemplo que acontece muito. Né? Você citou 2 exemplos, eu vi um outro... Beleza, mas tem muita coisa que acontece lá dentro. Por isso que talvez a diferença do design de produto para interiores acaba abrindo um universo muito grande, né? São muitas disciplinas. Porque você falou iluminação. Tem iluminação, tem cortina, tem cor, tem tecidos, tem infinitas coisas que você tem que tomar cuidado, né? Isso. E essa questão de funcionalidade, você fez algum curso, alguma coisa assim? Ou foi Não, eu acho que a funcionalidade vem mesmo do design de produto. Que eu acho que a gente pensa sempre na funcionalidade da coisa, né? A gente sempre tem que pensar no uso e tudo mais. Então, talvez, não sei, né? Talvez tenha vindo dessa parte mais da faculdade anterior, mas não sei. É que você vai ganhando muita experiência, né? Tipo, pensando nas coisas que acontecem. Porque aconteceu de casos que, tipo, a gente instalou uma câmera, por exemplo, e a câmera ficou bem na frente da porta. Putz, daí abriu e bateu. Então, sei lá, na hora da instalação ninguém se ligou, na hora do projeto também não, vida que segue. Daí são coisas teoricamente fáceis de se resolver, né? Mas é um aprendizado, né? Sempre vai acumulando a experiência, né? Aquilo que a gente conversou antes, né? Que depois que acontece com a gente, nunca mais. Nunca mais. Né? Você nunca mais vai colocar... Sempre você vai olhar se tem a porta ou não. E a mesma coisa, depois de assistir o vídeo com o bombeiro, eu acho importantíssimo a gente não pensar. Mas me pergunte, você acha? Nunca aconteceu comigo. Então, é capaz de, depois de eu ter assistido o vídeo, pensando na funcionalidade do móvel, eu devo ter colocado alguma gaveta ou alguma basculante ainda ali. Mas... se algum dia eu descobrir que um cliente meu teve que chamar o bombeiro para tirar a criança de dentro, você pode ter certeza que dali para frente nunca mais vai ser trauma, entendeu? Os erros acabam trazendo, né, os pequenos traumas. É que esses são melhorando. Traumas mesmo, né? São erros gigantescos, né? Tipo, não um erro gigantesco, é uma coisa que aconteceu. Eu não considero um erro, né? Porque é uma fatalidade. A situação é grande, mas é um detalhe, né? Porque se a cuba tá mais pro lado esquerdo, você não vai conseguir colocar gaveta naquele banheiro, né? Então, poxa, a pessoa queria. Olha, eu tenho gavetas. Talvez o que vai mudar é a forma como você vai falar. Você vai apresentar o projeto, você vai falar, olha,
tem que cuidar, porque já aconteceu assim, então você escolhe. Se você quiser correr esse risco, vamos manter as gavetas aqui. E não tem um manual de instruções, né? Tipo, não, vamos lá, vamos projetar banheiros. Aqui, ó, a primeira instrução, veja se a porta não vai bater na gaveta. Não tem difícil, isso, né? Não tem. Tipo, isso você pode até criar um procedimento interno teu lá pra checar, mas são milhões daí, né? De coisas. A gente tá falando de uma pequena coisa, né? Dentro de situação banheiro. E agora na cozinha? Cozinha acontece já um monte. E aquilo do briefing. Ah, não tem nenhuma criança morando, eu não recebo criança e tudo mais. Tá, mas não vai receber nunca? É óbvio que não. Sempre vai ter um casal de amigos que vai levar, e daí pode a fatalidade acontecer justo a criança do amigo que entrou no banheiro e puxou a gaveta. Probabilidade minúscula, mas aconteceu. Então, assim, é aquilo de você quer brifar, você quer ver tudo que pode acontecer. Mas não tem como. Não tem como. Não tem como. É impossível criar um projeto perfeito, a prova prova de tudo. De tudo, não tem como, né? Não tem. E falando desses desafios, tipo, essa questão da porta, você falou que cozinha tem bastante problema, assim. Cozinha que tipo de problema? É que eu acho que hoje em dia, com os apartamentos menores, então a gente tem circulações menores, né? E às vezes acaba acontecendo a abertura de porta de geladeira mesmo, isso acontece. a abertura de fogão, né? De forno, desculpa. De forno, às vezes você vai puxar e a geladeira tá atrás, sabe? Coisas assim, que daí você tem esse cruzamento. Que são coisas que você tem que pensar. Graças a Deus nunca aconteceu comigo. Mas são coisas possíveis. Então a gente tem espaços menores e eletrodomésticos grandes para esses espaços, né? Então daí a gente tem que estar tomando... Tem que cuidar. A cuba tá muito próximo, porque também é uma coisa grudada na outra, né? A cuba tá muito perto do cooktop ou do fogão, né? Então vai respingar uma água, ou você fica sem uma área de trabalho. Tem gente que gosta muito, né? Nossa, isso é um problema muito grande. Meu apartamento hoje não tem área. Tem uma minúscula área de trabalho que você tem que trabalhar pequenininho. Só que assim, foi feito, do jeito que foi feito, a pessoa não usava isso. Pelo jeito não usava, porque literalmente não tem espaço. Acho que era adepta de iFood, talvez. Talvez, nem Mas usava. não tem espaço, então é complicado. E essa é uma funcionalidade que, quando for fazer um projeto, tem que ser muito bem explicada, né? Outra coisa, que todo mundo é muito contra o porta-tempero, né? Que sempre coloca. Mas uma das funções do porta-tempero, na realidade, pelo menos eu vejo, que se você coloca um cooktop ou um fogão muito próximo da parede, ou do fim, né? Do que você tem de bancada ali, a panela, você coloca, a alça da panela, ela bate. Então, por que você tem que ter sempre, né, embaixo um móvelzinho menor, né, proporções reduzidas, se você tem pouco espaço, senão porque senão você vai colocar uma panela ali e a alça dela vai bater, ela não vai conseguir girar, você não tem a segurança que você não pode deixar em cima da chama, né? Então, essa é uma das coisas. Então, é a funcionalidade. Você tem que, não que você precise colocar o porta-tempero embaixo, mas você tem que prever que aquele cooktop ou o fogão, ele não pode ficar grudado na parede. É que o fogão não é desse tamanho, na verdade, né? Físico, ele é desse tamanho, mas ele usa um espaço maior, né? Um espaço maior. Não tinha pensado nisso também. Entendeu? Que daí você tem que saber dimensionar. Então, são esses os perrengues, né? Que a gente tem ali de cozinha, mas que com o tempo a gente vai aprendendo. Mas esse é bom, porque daí se você comprar só panela de orelha, assim, daí resolve, daí você né? não precisa. Então quem passou por isso, por favor, já compra. Muda o jogo de panela. Ou se não, se você errou no projeto, você já chega no final com o jogo de panela pro seu cliente. Presente já. Seu presente, ele não vai entender muito, mas um dia ele vai falar, entendi. Por um ano e tal, até o vencimento da garantia, tá até alguém dar uma panela com a alça comprida, ele vai falar, entendi, não vi. Até assistir o podcast, talvez. Não, Fer, você corta essa parte. Isso, a parte. Mas é que são muitos desafios, né, que estão dentro. E cozinha é muito particular. O que eu ouço falar muito de cozinha é, tipo, a altura de coisa, sei lá. Isso. A gente tem... você tem um pé direito muito alto, mas você não vai pegar as coisas e guardar lá em cima, você não vai ter acesso, vai ter que pegar um banco, talvez, sei lá. E daí o que acontece muito em cozinha é que todo mundo gosta muito de basculante, ela é linear, ela é mais longa, né, longilínea. Mas é bem isso, se você coloca a primeira você ainda abre e volta. E a segunda? Tudo depende da altura do morador, né? Claro, você vai fazer uma casa para pessoas super altas, não tem problema. Mas você pega uma pessoa ali... Que não é o caso de sempre, né? A maior parte das vezes é mediano pra baixo. E outra coisa que eu não tenho um padrão de altura de bancada, né? Que é mais ou menos 90. Mas o que acontece?
é a altura dos moradores. Então, se eu tenho uma família com pessoas mais baixas, às vezes nem o 90, você coloca ali 89, 88. Antigamente, se você vai em apartamentos mais antigos, especialmente bancada de banheiro, assim, você vê, as bancadas eram bem mais baixas, né? 85 você consegue encontrar, que depende da altura das pessoas, e antigamente talvez fosse um padrão. Mas o que eu faço? Até 94 eu já coloquei. Por quê? Porque o casal era extremamente alto. Para eles, ficar lavando a louça ou cozinhando era muito ruim. Então, isso é um problema bem grande, se for pensar, porque uma vez, 2 vezes, 3 vezes usando, ok. Mas você vai passar 1 ano usando, você vai desenvolver um problema de coluna, sei lá, um negócio que é bem crítico, né? Esse tipo de coisa. E a mesma coisa, se eu coloco 94 para um casal ou para uma família que é mais baixinha, as pessoas vão ficar assim, fica ruim também. Então, eu busco, né, dentro dessa ergonomia e funcionalidade, o que fica melhor para aquela família, né? Então, é óbvio, né? Às vezes, eu vou no prático e vou fazendo, daí no final a pessoa fala, nossa, mas ficou um pouco alto. Então a gente esqueceu de conversar naquele momento que na realidade essa aqui é uma bancada para refeição. Então, para a refeição que você vai ter, eu sempre costumo deixar 92. Por quê? Porque você nunca vai comer em pé, você sempre vai sentar, né? Daí você vai ter a banqueta, mas se você chegar em pé para comer alguma também coisa assim, ele fica melhor do que mais baixo. Entende? Que é um outro detalhe que é difícil de você anotar lá no manualzinho. No manual, mas é uma coisa que uma vez eu não falei e tive que falar depois, daí eu já relembro. Porque daí a família veio e falou assim, nossa, Camila, mas esse aqui ficou mais alto, ele tá um pouco mais alto do que a bancada da pia. Daí eu falei, desculpa, é porque aqui vai ser feito para refeições, né? Ou para servir, ou para refeição rápida. Então, por isso que eu deixei um pouquinho mais alto, porque é mais funcional, mas assim... Funcional para quem? Para mim? Eu não perguntei. Então, eu acho que o que acontece muito dentro dessa parte é o perguntar, o questionar. Que durante projeto e execução, nem sempre dá tempo. Não, é muita coisa. É muito detalhe. Muita coisa. Né? Você lembrou de perguntar uma outra coisa. Mas daí da bancada você esqueceu. É que são perfis diferentes de pessoas, né? Que nem você falou, você vai fazer uma bancada dessa pra uma senhora de idade que não... Talvez não, porque ela não vai usar tanto, não vai usar, então é uma pergunta que você já descarta de início. Mas às vezes ela vai receber os netos ou os filhos e eu devia ter feito a pergunta. É isso que é... É difícil. É super fácil. Ferrou, vontade de desistir. Tá fácil. E, assim, esses são alguns desafios que você enfrentou. Tipo, provavelmente deve ter, pela tua experiência, você vai adquirindo cada vez mais bagagem desse tipo de coisa. Mas o interiores ainda te cativa pra você. E você acha que o Pinterest hoje em dia é tipo um inimigo do pessoal, ou também é complementar junto com as outras profissões, vamos dizer assim, os outros profissionais? Então, eu acho que o Pinterest, ele ajuda, porque ele traz mais informações, por exemplo, para os clientes, que é um acesso mais fácil do que o Google, né? Se bem que hoje em dia, mais ou menos a mesma coisa que você coloca em Google, ele tá vindo bastante Pinterest, antigamente não era tanto assim. Para eles encontrarem algumas soluções ou alguns desejos mesmo, porque... Qual é a minha visão, né? Eu estou realizando o sonho daquela pessoa. Se ela me contratou, porque, gente, tem um monte de gente que faz sozinho, né? E fica uma bagunça. Uma bagunça. Não, é uma bagunça, porque assim, e fica, além de esteticamente ruim, fica funcionalmente ruim. Por quê? Porque daí a pessoa não pensa, ela só viu no Pinterest que ela queria esse dessa foto. Ela junta tudo e coloca na casa dela. Daí quando você vê, a pessoa tá passando de lado, assim, porque não cabia tudo que ela queria. Mas tá bonito. Né? Do jeito da cabeça dela. Talvez, né? Se eles olham, esse pedaço tá bonito. Esse pedaço tá bonito. Você olha tudo, ups. Essa que é a parte mais crítica de não contratar um profissional, de não contratar um profissional pra te ajudar em sentidos estéticos e funcionais. Então, eu acho que o Pinterest, ele ajuda, porque muita gente não sabe o que quer. Então, acaba ajudando, porque assim, eu vi mais ou menos isso que eu quero. Ok, você está me mostrando a foto de uma sala gigante. Isso. A sua sala, amor, tem 12 metros quadrados. Só cabe um pouquinho menos, 1/3 do que você está vendo. Mas, que legal! Eu já tenho um norte, eu já sei como você gosta, eu já sei como você quer. Você já tem linhas, já tem cores, talvez, um mobiliário mais ou menos, funções. Isso ajuda, né? Isso ajuda, porque... É isso que eu falei no começo, que daí tem cliente que deixa você criar, né? Mas
é roleta russa. É que tem muita coisa no Pinterest que eu vejo, que de pesquisar. Eu gosto muito de ver em ambientes e tal, porque tem coisas malucas. Sei lá, você pega uma inspiração da Noruega, sei lá. Então. Não existe aquele material aqui, não existe aquela função, não tem como colocar uma TV, sei lá, presa pela lateral dela, não dá. Então, esse tipo de coisa surge pra você, ou às vezes, ou não? Agora, uma lareira no teto. Não vou fazer corta, tá bom, Fer? Mas, ó, tem uma cliente atual, não vou falar nome, mas ela vai saber e vou fazer você assistir. Que ela é ótima. E ela é super viajada e ela entende, né, dessa parte. Ela trabalha também com uma, vamos colocar assim, uma coisa complementar ao que eu uso. E ela sempre vem com referências muito legais, mas são referências do exterior. E daí, por exemplo, lá no banheiro, a gente estava querendo, não, né? Ela queria fazer sem rodopia, né? Uma coisa bem legal, bem clean. Só que as nossas construções brasileiras não são retas, né? É diferente. Então, o que acontece? Ela ia acabar tendo um rejunte no fundo que ia ficar esquisito, que fica maior, menor. Por quê? Porque a gente está suprindo a parte torta da parede. Não existe parede reta. Não existe parede reta, não existe nada reto nas nossas construções. E não existe, por exemplo, você pegar um projeto hidráulico de um prédio e bater exatamente. Né? Eles não, sei lá, o pedreiro tá fazendo, ele resolve. Ao invés de colocar o cano passar reto, aqui não, esse cano a gente vai fazer na diagonal, né? Fica legal. Pra daí o marceneiro chegar lá e fazer o quê? Com o projeto hidráulico, furar um cano. Que não devia estar passando. É que obra sem emoção, às vezes tá indo muito bem, né? Aí você pensa assim, isso aqui bom, vai terminar bem. Aí eu acho que é por isso que entra essa parte. É interessante, pra dar um pouco de emoção. Tem que ter emoção. Então eu acho que assim, as referências do exterior são muito legais. É muito bonito você ver. Mas o que acontece? Nem a mão de obra a gente tem aqui no Brasil que consiga suprir aquilo. E não porque o pessoal é ruim, é porque o pessoal não tá acostumado. Às vezes é uma situação diferente, né? Isso. É trabalhar com um produto que você nunca trabalhou, uma forma de trabalhar que você nunca trabalhou. Não, e daí dá medo, porque assim, o que acontece? Querer fazer, a gente até quer, né? Um desafio até ia ficar muito mais bonito, muito mais legal. Mas o que eu penso? Às vezes a própria pedra, o corte da pedra não fica perfeito, né? Daí começa a infiltrar uma água por trás. Por quê? Porque às vezes não foi feita uma vedação. Por que não foi feita uma vedação direito? Porque nunca foi feito assim. Sempre existiu um rodopia. Então, na hora da instalação, quem instalou pensando no que depois vai colocar o rodopia. E não foi colocado. Então, são essas coisas muito diferentes como referência, que vem de Pinterest, vem muito do exterior. Às vezes, no Brasil, é mais difícil da gente executar. Com o tempo, pode ser que venha muita coisa do que a gente está usando hoje é que já estava sendo usado há muito mais tempo. E da mesma forma aqui, né? Porque a criatividade dos brasileiros é muito grande também, né? Tem muitos fabricantes aqui e tal que desenvolvem muitas coisas que vão para fora também, né? Sim. Mas deve ser muito desafiador, eu acho, ver essa questão de o cliente tá com uma ideia maluca mesmo, vamos tentar executar. Porque casa-cor, por exemplo. Casa-cor é um negócio quando você pode arriscar muito. Você pode arriscar porque muita coisa assim, se você encostar, desaba talvez, não vai poder executar numa casa, mas é uma amostra, né? Agora, numa casa, você a funcionalidade tem que estar junto, não, né? Ela tem que durar, né? Você tem que ter, além da funcionalidade, a durabilidade, que às vezes é bem isso. A gente colocou a TV aqui, mas ela não tá muito assim. Talvez daqui uns 3 meses ela dê uma... Mas não, aqui na casa a TV vai ficar ali um tempão. E uma coisa que eu faço muito e eu também falo bastante isso. O papel ou a tela aceita tudo. Na hora que eu tô desenhando um móvel, eu tô desenhando um acabamento, alguma coisa... Cara, no sketch, tudo vai ficar. Fica maravilhoso. Sim, eu posso colocar uma peça que vai ter 1 tonelada e eu deixei ela pendurada por um ponto de 15 centímetros... Porque no sketch ficou, entende? Então, eu sempre falo, esse é o meu projeto. Agora, a gente precisa conversar com a marcenaria ou com a loja responsável que vai fazer e a gente vê se isso é possível, né? Porque eu querer fazer, óbvio, a gente sabe, as regras básicas a gente sabe. Mas o que acontece? Muitas vezes, não é possível de fazer aquilo que a gente imaginou. E, às vezes, não é nem uma questão, por exemplo, de marcenaria ou de meu projeto. Você chega...
a estrutura não comporta. Por exemplo, o teto não comporta. Eu gosto muito de colocar forro de MDF, né? Forro de madeira. A estrutura não comporta. Então, agora, na Casa Cor, eu quis colocar uma caixa. Eu gosto muito dessa sensação de caixa de madeira. E eu cheguei lá, o pessoal foi colocar a estrutura de drywall, né? E o prédio lá é um prédio bem antigo. E disse que estava esfarelando a laje, né? Então, já... Daí não dava. Limitação não dava. Local, né? E daí não dava. E eu sentei, eu falei assim, gente, não dá, mas tem que dar, né? Eu queria tanto. Então, vamos sentar e vamos ver. O que a gente fez? Colocou uma estrutura de steel frame, que daí ela prende nas laterais, ela não prende na laje, não prende em cima. E daí aquilo vai sustentar e vai segurar as placas de MDF, as placas de madeira. Eu falei, ufa, então tá bom. Mas o que isso implica? Num custo maior, né? E numa seguradinha ali de tempo. Então, às vezes, o cliente, quando a gente coloca, nem sempre ele vai querer gastar mais, né? E ele não vai ter tempo. Às vezes, não, tem que resolver já, tira isso aí e vamos embora, né? Então, isso são situações que acontecem durante a obra, com certeza. E é coisa que você aprende, só que é muito mais fácil, acho que talvez, deixar na mão do fornecedor sempre, né? Isso. Porque ele trabalha com aquilo dia e noite. Então, pra ele falar assim, não, isso nunca vai dar, porque tem o peso, tem e tal. Então, isso pode tirar da tua cabeça que são não coisas funciona. Que a gente acaba não pensando. Óbvio que você tem as coisas básicas. Eu sempre que coloco coisa no teto, eu falo, tem que ver. A sua estrutura geralmente é drywall. A gente tem que furar, prender na laje em cima. Tem toda uma situação que você já sabe. Mas as surpresas podem acontecer. Né? Então, é uma obra, né? É uma obra que daí, às vezes você olha, furou lá e chegou na laje não segurou. Então beleza, dá para prender nas laterais? Dá, mas e às vezes se o volume era solto? Se o volume é solto, né? Que muitas vezes eu já fiz o L, só o L. Não tem onde prender. Né? Ele estava solto, supostamente tinha que ter sido fixado em laje. Não deu na laje, já era. Mas aí a gente tem que aprender a se adaptar, a trazer uma nova solução. Né? É porque, teoricamente, quase tudo dá. Só que às vezes dá um custo tão alto, ou sei lá, é tão arriscado de fazer que deixa quieto, não vale a pena. Porque deve ter, como tem muita inspiração de fora, deve ter muita ideia que lá é muito mais fácil de se executar por questão estrutural, talvez, sei lá. Material também, né? Às vezes material diferente, mais leve, mais fácil de manusear. E tal. Mão de obra. Uma coisa que eu acho, não que a nossa mão de obra não esteja capacitada, mas não faz isso sempre. Né? Então, daí a gente vê tudo que é novo, tudo que é personalizado. Feito a primeira vez, a gente, igual na profissão, a gente está aprendendo com os nossos erros. E às vezes você já tem uma experiência, você não vai querer que aquele profissional instale pela primeira vez. Uma coisa que, beleza, eu já vi lá, né, lá na Alemanha, já vi, beleza. Então buscou o cara, assistiu um vídeo no YouTube e acha que pode instalar o que ele viu lá na Alemanha. Não, porque aquele cara da Alemanha lá, ele já instalou pelo menos 100 vezes aquilo. Então, algumas coisinhas que podem acontecer no caminho, ele já sabe. Daí eu acho que é a tal da mão de obra, que se não faz sempre, né, o ideal é primeiro treinar, capacitar, né? Não fazer só pra mim. Eu nunca tinha pensado nisso, mas realmente, né? Porque as tendências, elas vêm pra cá, só que bem lentas, e normalmente vêm primeiro pra fornecedor, pra, sei lá, pra fábricas, que elas vão desenvolver, daí vão treinar as pessoas que executam e tal, mas é muito demorado normalmente, né? Essas tá super certo, novidades. Né? A gente ainda tá vivendo isso, a parte de perfil de iluminação, né? Então, já fiz em várias residências a instalação de perfil no forro. E o que acontece? Hoje, eu acho que a maioria, né, do pessoal de instalação de drywall e de gesso já fez e já sabe, né? Mas sempre tem o cara que fez a primeira vez. E se eles abrem 1 milímetro, 2 milímetros maior ali, o perfilzinho, né, a luminária já não encaixa, ela cai. Né? Então, que também foi uma coisa que foi fazendo. Por isso que eu acho que tem que fazer, tem que se especializar. E como que vai se especializando? É fazendo. A gente não vai deixar de usar o perfil, luminária em perfil, porque a mão de obra não é. Mas tem que ir capacitando, né? Então, é bom para os profissionais que executam bem, né? Pros prestadores de serviço. Eu acho que assim, a empresa que já faz, ou o próprio, né, gesseiro, né, devia treinar. Né? Putz, já fiz isso numa casa, deu...
Falei que não ia falar. Mas a gente coloca um pi. É que foi um palavrão muito pesado, mas vamos lá. Por favor, né? Então, daí, o cara, se ele tivesse treinado, é um treino, né? Ele talvez não fizesse, já ia saber que tem que abrir um pouco menor e tudo mais. A primeira instalação que eu fiz em uma das casas foi o que mais deu trabalho, que era bem no início, né, da parte de perfil, e eu vi, daí, putz, é o pintor que tem que ir depois colocar mais massa para segurar aquela luminária e tudo mais. Já não fica perfeito, já não dá o acabamento da acabamento. Foto do catálogo. É difícil, né? É difícil. Mas eu imagino que todas as empresas de iluminação tenham buscado isso. O treinamento e a capacitação dos funcionários para passar para os outros. Mas como é um leque muito grande, né, de profissionais que se envolvem nisso, né, a pessoa tem a teoria, mas ela vai aprender na prática. E até a questão de especialização é complicado, porque vai nascendo muita coisa, né? E daí tem produtos que são, talvez, maravilhosos, só que talvez a instalação seja tão complexa que ninguém se arrisca a querer mexer, não sei. Ou é muito caro pra instalação, não sei, coisas nesse sentido. Tipo, questão da iluminação mesmo, que tem tanta coisa de iluminação hoje que é absurdo, né? Não, o mundo da iluminação é sensacional. E toda semana lança coisa nova. Só que daí muitas vezes também os produtos que são muito bons no mercado, que são assim inovadores e sensacionais, têm um custo muito alto. Então você também tem um público que vai, né, adquirir aquilo, é um público menor. Então às vezes você acaba até convencendo pela tecnologia e qualidade, mas o bolso do cliente não comporta, né? E não adianta, quando chega no final eu falo, gente, sacanagem, né? A gente chega no fim justo no corta. O tapete. Não, o tapete fica para depois. Tudo que fica para depois, geralmente é esquecido, né? Coisas que você vai precisar, o sofá precisa sentar, com certeza, né? A cozinha. A cozinha é maravilhosa. Eu acho que é um dos lugares que a gente consegue melhor fazer. Por quê? Porque todo mundo precisa da cozinha. Então, a cozinha a gente vai e faz. Mas sala, gente, mesa de jantar e o sofá tá vivendo, a pessoa já fica. Daí a decoração, né? Os objetos decorativos, o tapete e tudo mais. Aí vai estragando o projeto, né? As coisas vai... E eu fico, assim, a culpa não é do cliente, né? Coitado. É porque acabou o dinheiro mesmo. Por quê? Porque os imprevistos sempre aconteceram. Daí a gente sempre acha que, assim, vai gastar X. Considera X vezes 2. Por causa dos imprevistos. Que nem agora, nesse momento que a gente tá passando a pandemia, isso aí foi um reflexo muito grande, né? Obras que ficaram muito mais caras, ou produtos que não tem estoque, ou coisa que saiu de linha porque parou de produzir, porque não tinha insumo, sei lá. Então, acontece, né? Acaba acontecendo e vai acontecer sempre. O que eu digo, que eu acho que na época de pandemia foi um boom maravilhoso para todos da área. O que aconteceu, na realidade? Todo mundo gastou o dinheiro que era para ser o dinheiro da viagem, né? De restaurante de fim de semana, de tantas coisas que a gente acaba gastando quando tinha uma vida normal. Você tá dentro de casa, você vê que você tá precisando arrumar. Sim. Né? Então você acaba gastando aquele dinheiro. Não, óbvio, tudo foi ficando mais caro, porque daí não foi tendo insumo, isso indo mais para frente. Mas no início, por que ficou muito bom? Porque a galera gastou o dinheiro que era do extra na gente. Maravilha. Perfeito. Nossa, podem continuar assim. Nem reclamo. Daí eu acho que foi uma situação assim, daí parou, né? E daí acho que todo mundo voltou a viver normal. E daí segurou de novo, né? Porque eu acho que segurou, inclusive, também em termos de viagem e tudo mais, todo mundo de novo, porque esse bicho horroroso aí não vai embora nunca, né? Mas eu vejo dessa forma. Na realidade, o gasto existiu. Sempre existiu o custo para as obras e tudo mais. Por que teve um acesso maior? Porque não estavam gastando o dinheiro em outras coisas. Daí virou para casa. Quando investir ali e tal. Não, conseguiram investir. Mas os preços, assim, daí logo depois, que daí a galera que já tinha começado obra, começado reforma, daí teve que encarar um aumento absurdo de valores, né? Que foi tem coisas que não tem como abrir mão, né? Tipo, você vai começar a obra, você não vai comprar tudo naquele instante. Sim, Você vai comprar, talvez, vai demorar um pouco pra ver marcenaria, iluminação, blá, blá, blá. Até o projeto fechar e tudo mais. E daí você acaba tendo que comprar porque já tá feito o projeto. Você pode adaptar o máximo possível, mas às vezes não fica dentro do budget ainda, né? Mas, por exemplo, MDF. Chegou uma época que, não sei se era a cor que eu escolhi, o acabamento e tudo mais, não tinha.
Não tinha em nenhuma das revendas. Eu falei, gente, isso é impossível isso. E daí era o quê? Era um complemento do que a gente já tinha feito. E daí, não sei se era um complemento ou se faltou 1, 2 chapas para o marceneiro finalizar alguma coisa que provavelmente deve ter dado um erro. Eu não lembro o que aconteceu. Eu sei que precisava de 2 chapas e não encontrava. Existia. Não encontrava. Então, daí o que acontece? Eu nunca entendo disso, porque essa parte de economia não é muito comigo. Mas pra mim, a galera, tipo, dá aquela seguradinha, porque daí, nossa, agora eu encontrei. E daí o preço fica lá em cima. Bonitinho. Bonitinho morreu. Então, acontece. E você... A gente tava falando antes, que é um tema meio polêmico aí, que são os perrengues. O perrengue. Você ficou curioso, né? Se eu não contar o perrengue... Eu tô muito curioso, o pessoal nem sabe do que a gente tava falando ainda. Mas perrengue em obra acontece, né? Não, perrengue acontece, Tem algum perrengue legal aí pra você compartilhar? Então, eu falei pra você que eu acho que perrengue, assim, sempre tem... Mas eu tenho a memória de um perrengue custoso, né? Que eu acho que quanto mais a gente o bolso chora, é pior, É que o custoso tem dois pontos de custoso que é tenso, não, né? Aqui, ó. Tem o custoso esse e tem o custoso que você fica uma semana sem dormir pensando... não, mas esses daí perrengues, assim, acontecem em todas as obras. Aí você já fica mais acostumado, né? Porque eu acho que, assim, atraso, eu já fico nervosa. A pessoa não aparecer, que é o que mais acontece. Às vezes você combina o eletricista, o encanador, e eles simplesmente não aparecem, né? O marceneiro some... Então, eu já começo a ficar nervosa. Então, esse é um dos motivos. Hoje em dia, eu estou tentando trabalhar mais com projeto do que com execução. Eu não trabalho mais com execução de obra. Pela dor de cabeça. É muita dor de cabeça e demanda muito tempo. Isso. E o que acontece? Eu considero que eu não posso terceirizar. Eu não posso mandar alguém, né? Se fui eu que fiz, eu tenho que estar lá, né? Se eles me contrataram, eu é que tenho que saber, eu que tenho que conversar com a pessoa para ver essa execução. Então, eu faço uma coisa assim que é um acompanhamento de projeto em obra. O que é esse acompanhamento de projeto? É verificar se o projeto está sendo executado da forma correta. Por quem quer que seja. Por quem quer que seja. Por alguém que eu indiquei, por alguém que o cliente que levou. Então, são visitas rápidas, né? 1 hora na obra eu passo e vejo, não deu certo. A dor de cabeça não é minha, porque eu não estou acompanhando aquela obra. Você passa um relatório pro cliente ali, tipo... vira e fala assim, a marcenaria, eu reparei tal coisa, não está de acordo. Isso é dedo duro da obra. Dedo duro da obra, sensacional. Mas, é difícil para o cliente entender também, né? Por isso que eu tento explicar muito bem que eu só estou indo verificar se o projeto está sendo adequado. Você vai arrumar ali isso, o negócio. Então o ideal é que ele contrate, quando é obra maior, né? Uma empresa, um empreiteiro, que daí ele sim é responsável por aquela obra, né? Então... É que responsabilidade é uma palavra bem forte, né? Porque, tipo, pode ser um erro de projeto. Que o marceneiro executou e falou, nossa, mas tá tudo errado isso aqui. Opa, foi vendo o projeto, foi um erro de projeto. Então, responsabilidade, assumir essas coisas é bem complicado, né? Porque obra normalmente é custoso, como você estava falando. Qualquer coisa é custo. Fora daí pra pessoa fica ruim. E isso de erro de projeto é engraçado, porque todas as vezes que dá um erro, a primeira coisa que eu vou, eu já gelo, né? Só um minutinho, vamos olhar, porque é completamente possível, né? Então, errei. Eu tô com um cliente que umas prateleiras estão caindo, assim, porque ele colocou muito peso, que é livro. Meu Deus do céu, eu fui olhar lá, daí, calma, só me fui olhar pra lá, graças a Deus, tava lá, que era pra ser muito maior a espessura, então o marceneiro que executou de forma errada, ele colocou, então assim, não colocou painel no fundo, que eu tinha, que tava escrito no projeto e tudo mais. Então, já falei, ufa, né? Mas não é só ufa. Precisamos resolver. Isso, é tipo, ufa, Não, ufa, não errei. Ufa não foi o projeto, menos mal. Não errei, mas se eu erro, eu errei, me desculpe, vamos lá, marceneiro, por favor, tira tudo e vamos refazer. Então, não foi um erro de projeto, mas tá um erro no... Porque o que eu penso? Ufa pra consciência, né? Tipo, opa, calma. Mas temos que resolver. Esse cliente precisa ter esse home office, ele vai ter de qualquer forma, né? Isso. Então, precisamos arrumar, marceneiro, vamos sentar junto? Né? Lembra que eu tinha explicado na parte do projeto? Então, acho que aqui você se confundiu. Porque, gente, leitura, por isso eu gosto de explicar. É uma leitura de projeto, é um monte de cota, né? A pessoa... E por isso que eu acho que o marceneiro, a loja, tem que ser muito sincero, né? Não entendi. Não, minha senhora, tá cheio de coisa errado, aqui, tá? Não tô compreendendo. Mas eles adoram fazer do jeito deles. Entendeu? Vai gastar menos material, vamos lá, vai ficar ali em cima mesmo.
Então, acaba acontecendo. Por isso que essas visitas são importantes, né? São importantes para ver da execução. Porque às vezes... Na verdade, essa eu até tinha comentado, né? Eu vi a espessura e daí ele falou, não, vai dar tudo certo, vai ficar. Deu no que deu. Podia ter dado uma... Não, e eu muito já falei, grande. eu falei pra eles, eu falei assim, gente, pode cair tudo. Tanto que ele começou a tirar os livros, não colocou tanto, né? Porque tem muito mais livro para ser colocado e era um sonho. É isso que eu falo, eu amo a minha profissão porque a gente tá realizando o sonho da pessoa, né? Ele tinha aquele desejo de colocar todos os livros, expor os livros que ele tem, olhar aqueles livros e escolher qual que ele vai fazer a leitura depois. É uma pessoa que gosta muito dessa parte, entende? Então daí... Essa parte tinha que ser executada. Foi uma estante muito desejada, pensada, estudada, para daí o negócio ficar caindo. Justo nessa parte. Justo nessa parte, sabe? Então... Eu fico meio assim, mas o perrengue, vamos lá. Eu tenho clientes que são bem exigentes e específicos. E eu fiz a bancada do banheiro para eles, e era cuba dupla e tudo mais. Qual é o normal? Você vai centralizar a cuba com o armário que está embaixo. No caso deles, tinha um armário embaixo, de cada um tinha... gaveteira no meio, não me lembro bem certo o projeto, mas assim, centralizei com os armáriozinhos de baixo, né? Normal, ficou ótima a bancada em si. Na lavanderia deles, acho que ela colocou dois tanques e ela quis uma torneira só no meio que gira, né? Uma torneira de bancada. E lá naquela lavanderia foi um negócio que assim, eu marquei o ponto da torneira junto com eles para ver bem certinho aonde que fazia a queda, como eles queriam. Então foi bem específico a lavanderia. E o banheiro eu fui lá e coloquei no meio. Dela me ligou, Camila, a cuba, não sei se era perto, se era longe, eu não lembro qual era o problema, mas a cuba não estava no lugar que ela queria. Daí eu falei, mas amada, tá aqui, ó, olha como esteticamente fica melhor. Mas aqui no tanque a gente conversou e a gente falou e a gente escolheu o lugar. Aqui na cuba do banheiro eu achei que a gente ia escolher também. E não. Eu falei, sim, senhora. Porque é verdade. Por que eu vou fazer de um jeito na lavanderia e vou fazer de um jeito diferente no banheiro? Né? Não foi conversado Acontece, mesmo. né? Acontece, então lá que fui é eu. outra coisa que não dá pra anotar lá, lembrar de falar sobre posição. Porque o que a gente vai? A gente vai no estético. Funcional, precisamos de 2 cubas. Estético, centraliza. Que é óbvio, os espaços nas laterais estavam ótimos. Eu não lembro se era uma questão de ter mais espaço no meio para colocar as coisinhas. Enfim, ela tinha o desejo. Mas é que esse foi um detalhe muito... Esse foi um perrengue muito bem específico, né? Porque... mas é que, ó... foi doído. Foi doído, custoso. Mas é tipo um curso, né, que você faz. Agora você nunca mais... todas as vezes eu falo, ó, gente, a cuba tá bem centralizadinha aqui, tudo bem? Por quê? Porque senão é realmente... Pô, fui eu que errei, eu não perguntei. É que, sei lá, eu não tenho a experiência que você tem, eu não sei o que se passou nesse projeto, mas é muito difícil de entender, porque... Se cada detalhe, mínimo detalhe, tem que ser conversado e projetado... É tenso, mas né? Entende? Eu adorei assistir o da Rê também, né? E a Rê tava falando que agora ela tá trabalhando bastante com obra, com a construtora e tudo mais, e ela falou da situação, quando você falou com ela, acho que de perrengue mesmo, que é todo um relatório e tudo mais, que daí a pessoa vai... Que é como ela disse, às vezes a gente nem lembra que na obra foi falado alguma coisa, foi um desejo do cliente que ele queria alterar alguma coisa, e ele já vai reclamar, mas daí a gente vai olhar e vai ver. Mas é isso, entendeu? Durante o projeto executivo e tudo mais, o checklist teria que ser tão grande que talvez fica inviável. A reunião que a gente tem, que já é gigante, ia ter que dobrar o tempo. Não, fica inviável, né? E para alguns vai ser meio, tá bom, não, nem quer, nem para eles não faz diferença. A cabeça da pessoa não consegue pensar 3 horas seguidas não em detalhes. Ele não é assim, eu quero assado. É que é muito detalhe que eu acho que é impossível de fazer um briefing tão grande que não vai dar problema. Dá pra gente fazer um experimento social um dia. Pegar um cliente e ficar 10 horas ali só perguntando. Com bastante paciência. É porque esse tipo de perrengue, esse perrengue exclusivo foi extremamente específico, né? E assim, e eu entendi, porque eram clientes bem exigentes e assim, no mínimo detalhe. Então, e era uma coisa assim,
Cara, eu não vou brigar por causa disso, entendeu? De virar e falar, nossa, eu nunca perguntei. É óbvio que a Cuba fica centralizada com o armário embaixo. Então vá lá e pague o teu tampo novo. Não. Por quê? Porque o anterior, que foi o tanque na lavanderia, foi perguntado. Então, assim, se eu perguntei para sim. Para ela, na cabeça dela, eu iria perguntar antes de instalar. E eu levei pronto. Né? E que isso é uma coisa muito particular tua, né? Tipo eu acho isso muito, muito bom de você ter a responsabilidade, de assumir a responsabilidade. Sim, mas isso... Porque é muito difícil isso, eu acho. Porque imagino que não foi um valor legal que você gastou. E tipo, é difícil de falar assim, putz, tá bom, vamos nessa. Falar pro cliente assim, não, deixa comigo. Isso acho que é uma característica minha. Não, com certeza eu dou um caminhão pra não ficar me indispondo, entendeu? Não é isso, entendeu? Que vai me fazer, porque assim, é um cliente sensacional, né? Graças a Deus, todos os meus clientes que viram amigos que viram clientes, então assim, são coisas leves, né? São coisas boas de fazer. E daí, no fim, quando você já está entregando quase a obra, você se indispor, né? Óbvio, o valor é alto, né? Já em outras ocasiões, então vamos dividir, né? Nesse, eu assumi o erro, por quê? Porque tinha acontecido a situação anterior, né? Beleza, eu errei, vamos lá, ou... foi a empresa tal que errou, vamos ter que... Eles vão te cobrar o valor de material, eles não vão cobrar a mão de obra, eles vão assumir, mas é que assim, a empresa não tem condições de comprar, de te entregar geral. Vamos embora, né? Então, eu prefiro do que me indispor, do que ficar com aquela situação, sabe? Tipo, ficar brigando de quem tinha razão, quem não tinha. Eu não gosto. É mais fácil. Gosto de viver bem. Não é nem questão de ser mais fácil, né? Tipo, tem que ser justo primeiro, né? Claro. Porque, imagine, daí o cliente decidiu, deu ok, do jeito que você falou que queria, a Cuba, perfeito, assinou papel, fez um vídeo falando, eu aceito. Daí é outra coisa. Não, isso já aconteceu, entendeu? No final, decidiu trocar. Ok, decidiu trocar, risca a linha, vamos lá, vamos começar de novo. E nunca tive ninguém assim que reclama, mas já tive gente de querer alterar depois que o negócio tá pronto. Mas não tem problema. Mas acontece, né? Tudo bem. É a tua casa, é o teu sonho. Você quer esse espaço desse jeito, vamos lá, né? Mas assim, mesmo que fica aquela dúvida, aquela situação, eu sempre converso, eu sempre tento resolver. O que eu não quero é estresse. Entendeu? Eu já me estresso o suficiente sozinha. Então não precisa nem trazer pra galera junto, porque daí fica aquele relacionamento ruim. Que às vezes gera um conflito que... Não, beleza, resolvemos. Não foi do jeito que eu queria, mas resolvemos. Tipo, e daí a pessoa vai ficar magoada, e daí vira o projeto que, tipo, você fica com receio de falar com a pessoa. Não, e o ideal é resolve e fica tudo bem pra todo mundo, né? E eu acho que assumir, né? É o detalhe do detalhe do detalhe. Óbvio, a gente devia ter conversado antes, mas se eu tive uma pré-conversa de um ambiente, é óbvio que a pessoa vai esperar aquilo. Se eu não tivesse tido nenhum, por exemplo, assim, a lavanderia não tivesse acontecido isso, o cliente era se só... conversar, né? Daí eu iria conversar. Daí eu iria falar, olha, eu entendo, compreendo, tá ruim, não era o que você queria, como isso aqui é um padrão, você olhou, porque o que acontece muito com o cliente? Ele olha e ele também não tem a percepção, a situação clara de que a Cuba estava centralizada, né? Tem muitos que alegam isso, mas eu não sei ler o projeto, né? E esse detalhe do detalhe, nem sempre a gente acaba conversando das distâncias que vão ficar, né, entre as Cubas. Então a gente não conversou, mas eu fiz o padrão. O padrão que você pode olhar em qualquer lugar, esse é o padrão, a Cuba centralizada. Vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo. Então... um meio a meio aí, ou você vai ter que assumir o custo, vamos refazer, porque eu acho injusto você ficar com uma coisa que todo dia você vai lá escovar seu dente e lavar sua mão. Você vai ficar brava. Vai ficar de cara com a situação. Vai ficar brava, então eu acho que tem que ser refeito. Então vamos conversar com o manurista, vamos ver um desconto, vamos, sabe? Resolver o problema, vamos resolver, tipo, sem ter ônus
pra quem não, assim, quem não deveria ter, Isso. né? Mas eu gosto de conversar, sabe? Eu não gosto muito de... Não, é melhor, né? Porque se você resolve, putz, daí jura de dedinho ali que tá tudo bem e tá resolvido, né? Mas e algum perrengue de obra que foi engraçado, alguma situação? Que é muito difícil de lembrar, assim, de sopetão. Mas é que tem perrengues que, tipo... Às vezes é um negócio tão bobo, tão besta, ou situações que, tipo, no momento deu um gelo que você falou assim, meu, ferrou, acabou minha vida, minha profissão. Acabou minha vida, minha profissão, porque o dia a dia é um perrengue só, né? Sim, é. Tipo, acompanhamento de obra dá muito perrengue. Quase todo lugar, né? Deixa eu pensar. Eu já tive uma obra... muito divertida. Agora eu lembrei. Divertido não, foi triste. Era de amigos, que eu falei, ó, viu? Agora essa também vou pedir pra assistir. A gente ia derrubar a parede. E o tio dele era engenheiro, então eu acabei não chamando minha equipe, enfim. O projeto estava pronto, porque é um prédio que todo mundo já tinha derrubado. Então a gente já sabia, antes de eu fazer o projeto, eu já sabia que eu podia, né, desconsiderar aquelas paredes. Aí eu falei claramente, precisamos primeiro, né, da autorização. Tá, tudo bem. De repente eu recebo a ligação. Putz, você não vai acreditar, o síndico tá lá e tá parando a nossa obra. Eu falei, mas por quê? Porque ele tá pedindo papel lá, o negócio. Daí eu falei, eu avisei, a gente não derruba nada sem ter autorização antes, né? A ART. Isso aí. Eu falei, gente, vocês estão doidos? Ela falou, mas é que o pedreiro já tava lá, então daí já foi. Ele falou que dava, o outro falou que dava. Não, mas o tio já ia fazer. Entendeu? Daí, assim, eu me lembro muito dessa. Que daí eu falei, gente, vocês estão malucos? Eu falei, o projeto tá ali, daqui a pouco vão vir atrás de mim. E acontece, né? Não, acontece muito, né? E era um prédio, por exemplo, eles iam se mudar, então eles tinham comprado um apartamento novo. Então não era um ambiente que eles conheciam. Né? Não é, por exemplo, você mora ali já faz tempo e daí você vai fazer uma reforma. Não, então era um prédio novo. Então eu acho que é bem comum isso, porque daí o síndico começa a ouvir a pessoa tá derrubando o apartamento, vai bater lá na porta e vai pedir, né? A documentação e tudo mais. Até por segurança de todo mundo que tá lá, claro, né? Cai o prédio e tal. Não, né? Melhor não, né? Vamos evitar. Então, daí essa foi uma que eu falei assim, gente, calma. Eu falei, não é pra derrubar. Eu falei, vai derrubar, mas ele primeiro precisa autorizar. É que tem que ter um responsável, né? É tudo por isso. É segurança. Às vezes o pessoal fica bravo, mas é questão de segurança. Porque, tipo, se cair o prédio, alguém tem que ser responsabilizado. Isso, mas se coloca no lugar do outro, né? É bem isso, coloca no lugar do outro. Se você tá em casa um dia, e o próprio síndico, eu fico pensando, né? Você tá lá, você vê um negócio que a pessoa tá derrubando, óbvio, você vê o barulho de um furo na parede, e eu derrubaram a parede. Ele deve pensar, meu Deus, ninguém me falou que vai ter reforma, quem é o doido que tá derrubando o apartamento? Né? E a responsabilidade também cai no síndico, né? Se ele não exige essa não, é responsabilidade e responsabilidade, não de tipo, você que deveria, não, é responsabilidade mesmo, né? Isso. A gente tá falando de... naqueles negócios de você vai ter um processo no condomínio, é você que vai assumir, é o teu nome que vai pra multa. E são essas coisas que é o que eu falo, não é a minha área, entendeu? Eu sou muito clara nisso, né? A gente vai fazer, precisou derrubar qualquer coisa, vem alguém junto para trabalhar. Você só planta a sementinha do sonho ali, que sem essa parede ficaria maravilhoso. E esse caso foi muito, muito engraçado, porque assim, a gente já sabia, tinha eu fiquei assustado um pouco, você falou, que queria derrubar uma parede, daí tinha um engenheiro, já pensei que caiu a parede sendo engenheiro. Não, então eu não tenho nada assim, uau, só eles tiveram que travar a obra mesmo, mas assim, do nada, eles estão aqui, eu falei, gente, foi avisado, não é bom que é uma situação rápida de resolver, teoricamente, né? Se o cara é engenheiro, vai lá, faz a RT, tá resolvido. Eu acho que até ele recebeu uma multinha lá e um negócio, foi meio chato, assim. Porque, como ele não deu antes a autorização... Aí depois não tem como... depois você paga uma multa, eu acho. Já faz muitos anos. Então era... Mas agora tá sem parede. Agora tá sem parede, maravilhoso. Uma sala ampla, conceito aberto. Já tinha o conceito aberto bem antes. Não, esse conceito aberto a gente já tinha... Tem um pilar ali no meio. A gente podia ter derrubado, mas a gente deixou. Porque ficava mais bonito. Não, ele ficava horroroso. Mas aquele, se eu derrubasse, eu ia derrubar esse não ia dar certo. Esse eu já sabia. Esse eu falei, por favor, esse a gente não mexe. Esse negocinho ali, evitem de mexer. Esse aqui a gente vai, revestir de espelho pra ficar meio transparente, mas não mexe. Perfeito. E esse
que o perrengue de obra, perrengues assim, é o cotidiano, né? De quando você vai tocar a obra. Isso. Porque tudo pode dar problema, né? Tudo dá problema, o piso, né? a parede, a tinta, encanamento, hidráulica, Não, de forma tudo, geral. tudo Hidráulica dá. eu não sei se é o campeão de É que eu acho que a problema. hidráulica, ela tá junto com a marcenaria, né? Porque geralmente a hidráulica, ela dá problema porque alguém furou o cano. Prendendo alguma coisa na parede, né? Então, eu acho que ali a instalação de cozinha, de banheiro, é sempre uma tensão, né? Eu acho, é um momento... É uma ansiedade que bate em todo mundo, acho que até no cara que vai furar, que tá com o projeto na mão. Porque, que nem você falou, as mudanças que acontecem no projeto, às vezes que não são documentadas depois, é difícil de prever. Só que tem que arrumar o problema da mesma forma. Isso, né? eu acho que acaba sendo. É que eu acho que o problema da hidráulica é que não tem como resolver do jeito fácil, né? Por isso que acaba dando uma dor de cabeça extra, né? Você vai ter que abrir a parede, talvez mole móveis, e daí pra até achar o registro, enfim. É um problema... Eu tive uma com gás, que a gente alterou o ponto de gás. Porque tudo daí você tem que chamar, né? A Ultragás lá, enfim. Você tem que chamar. O cara tava com o meu projeto. Da onde que tinha passado o encanamento novo. E eles conseguiram furar. Eu sei que teve que fechar o negócio do prédio inteiro. Nossa, de gás ainda, que é bem menor. E eles conseguiram acertar. E também, emergência. Chama o cara pra ir até lá. Porque daí eles só aceitam o pessoal da empresa, né? E pra também tirar pedaço, soldar e arrumar. Esse foi. Eu falei, gente do céu, tanto cano de água aí pra estourar, vocês conseguiram. Logo de gás. Escolheram do gás que tava. E esse tava bem certinho. Porque como eu tinha feito alteração, né? É um ático que a gente transformou a cozinha, ficou em cima. Ela deixou a cozinha principal dela no andar de cima, né? É uma cobertura. E embaixo ficou essa que tem os 2 tanques. Então embaixo ficou só uma lavanderia bem grande e não tem nada de cozinha embaixo. Então a gente fez uma alteração bem grande em cima para transformar mesmo numa cozinha gourmet, um espaço bem legal. Então foi bem desenhado ali, justamente. Daí tava ali, gente. Eu sabíamos que tinha ali um cano. Mas é que é difícil, né? Porque se você tivesse, por exemplo, uma pessoa para cuidar de cada disciplina ali dentro, a chance de ter menos problemas ia ser maior, com certeza, né? Mas, né? A gente sabe que não tem como. Não, e a gente não tem como se multiplicar, né? Também nisso. Por mais que você tenha uma equipe e tudo mais... Eu acho que eu tenho um senso de responsabilidade muito grande, né? Esse é um dos problemas, né? Eu não consigo ter equipe grande porque eu acabo assumindo muito. Eu Fazendo só consigo tudo que a equipe delegar detalhamento de projeto executivo. Todo o resto, eu sei de várias pessoas que conseguem, né? Fazer até no processo criativo e deixa a equipe. Mas você diz que mais. consegue por medo? Assim, você tem medo de fazerem errado, você não conseguir identificar o problema e passar pra frente ou coisa assim, ou não? Não, eu acho que é mais assim, é minha criação, é meu... sim. Sabe, eu acho que... Não sei qual é o porquê, mas parece que se não tá na minha mão, se eu não estou fazendo, não sou eu. Não é o teu projeto. Não é meu, né? Não é É só o teu nome parte. que vai, mas não é o teu projeto. Não necessariamente isso, porque eu acho que tem muita gente que faz e é o projeto, é óbvio, né? Da própria pessoa, e é só, por exemplo, abrir uma planta e fazer... Toda a ideia já tinha sido criada antes. Mas eu tenho essa sensação de que se não sou eu decorandinho no SketchUp só para apresentar, né, não Falta vai ser. um detalhe, uma coisa assim. Não sei. É porque eu gosto, a minha criação já é dentro de programa. Né? Eu não faço criação em desenho, nem nada. Eu gosto, por quê? Pelo sentido real. As coisas estão lá no tamanho que elas têm que ser, né? Eu acho um pouco mais fácil. Isso é um negócio fantástico, né? Porque você já... Você vai desenhando, já vendo como que vai ficar. Não, aqui vai ficar ruim, calma. É sensacional. Eu iniciei, na realidade, em AutoCAD. Né? Daí é muito difícil. A volumetria, né, no AutoCAD não existe, né? Você vai fazer o quê? Você vai fazer a planta, você vai fazer a elevação. Daí você não tem aquele volume, por exemplo, você é um armário alto. Você vê ele uma linha ali e uma linha ali. A hora que você coloca um armário alto no sketch, você vê já, poxa, é um volumão. Né? Não é só aquilo que eu tô vendo ali, né, na planta. Então, eu adoro.
Eu, assim, me realizo. É que é bom que nem você falou que você faz essas modificações com o cliente, às vezes, né? Precisa fazer uma modificação ali. Você já tem o resultado na hora, de se fica bom, se não fica bom, se... E eu acho mais prático, porque assim, é óbvio, minha ideia é, beleza, encerrei a reunião, dependendo das alterações, óbvio que eu não vou fazer, né? Demora muito. Mas que a gente aumente ali 15 minutos, meia hora numa reunião que dá uma seguradinha, a pessoa já sai com o projeto aprovado. Né? Por quê? Porque Perfeito, era só né? um lado que tinha que trocar. Óbvio, tá horrível, depois eu vou ter que arrumar, fazer toda a parte interna e tudo mais. Mas o visual a pessoa já viu, né? Então daí tá... Você evita uma reunião a mais. Evita uma reunião né? a mais. Não, perfeito. A gente otimizar. Eu vejo como otimizando o tempo. Se é pouca coisa, por que eu vou marcar mais uma reunião? Né? Ocupa o tempo da pessoa, ocupa o teu tempo, mais trabalho, a ideia já tá na cabeça ali, quente, fluindo, você já aproveita e Se é resolve. uma alteração de lado, um ripado num painel que é liso, né? Vamos lá, vamos fazer e vamos resolver. Show. Fechou? Fechou? O que você achou? Você que me diz. Não, foi ótima, a conversa foi pode ótima. contar muitas piadas. É? Né? Conta uma piada, então. Eu não sei contar piada, eu só sei responder, entendeu? Sabe responder piada. Eu não sei contar, Eu tava falando aqui pra quem tá assistindo a gente que a Camila parece muito a Tata Werneck. É que você tá um pouco mais controlado aqui e tal. Mas antes de começar, gente, eu tava querendo desistir já. É que agora ficou sério, daí a gente, tipo, cria um negócio, não. Você cria a imagem, né? Não, daí a Fer perdeu, entendeu? Ela tinha que ter filmado. Ela tinha que ter começado a filmar, início, mas perdeu. Daí todas as minhas piadas foram perdidas. Mas tem uma câmera. Não tem câmera nessa sala. Uma câmera escondida não, hein? Não, mas, foi muito bom conversar contigo. Obrigada. Tua experiência e tal, a forma que você trabalha e tal, é muito interessante de entender o teu conceito, essa questão de assumir as responsabilidades, que isso eu acho que é uma particularidade tua. Não tô falando do pessoal que veio aqui ou não, mas a gente sabe que... eu sou a única pessoa responsável só da a Camila. Mas a gente sabe que tem muito disso no mercado. Não só profissionais, mas fornecedores, é que a galera clientes tira o corpo e tal. fora, né? É mais fácil. É muito mais fácil, né? É muito mais Porque fácil. se a pessoa não... Se ela tirar o corpo fora e alguém não tirar, pronto. Sim, essa pessoa já assumiu a responsabilidade. Então foi muito bom entender mais desse mundo e foi um prazer te receber aqui. Obrigada, é isso aí. Ali. Gostei muito, muito obrigada mais uma vez. Achei que eu ia ficar mais travada, mas deu tudo certo. Não, foi perfeito. Então, pessoal, obrigado por terem acompanhado a gente de novo. Vocês vão ver, vocês devem estar ouvindo no Spotify, talvez, no YouTube ou em alguma outra rede social. E é isso aí. Até mais. Tchau, tchau.